Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Fórum de Turismo LGBT do Brasil 2020, direto dos nossos estúdios da R1, aqui no Puma Vila Olímpia, em São Paulo. Este ano, nosso evento ganhou um formato 100% online. Dividimos o fórum em 5 programas que serão veiculados em nossos canais no decorrer dessa semana. Cada programa será dividido em 2 blocos. O primeiro, com painéis de discussões sobre temas atuais, e o segundo, com workshops de destinos LGBT-friendly. Para os painéis, teremos os seguintes temas: mais ser LGBT, turismo LGBT na maturidade, diversidade e inclusão no turismo LGBT, políticas públicas como ferramenta de fomento para o turismo LGBT e marcas com propósito social. Mas antes, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, porque sem eles seria impossível colocar o Fórum de Turismo LGBT 2020 no ar. São eles: Que legal, né, gente? Ver todas essas marcas nos apoiando. Muito obrigado de coração a todos os nossos parceiros. Para começarmos, gostaria de receber aqui nos nossos estúdios Ronei Borba, gerente-geral do Puma Vila Olímpia aqui de São Paulo, esse hotel maravilhoso que está nos recebendo. Olá pessoal, bem-vindos. Queria agradecer a todos, ao Alex, ao pessoal do Comitê LGBT, por ter escolhido o nosso hotel para fazer essa reunião, essa apresentação aqui. Queria dizer que tanto o Hotel Puma e o Grand Mercury Vila Olímpia quanto a Cor sempre encabeçaram esse tema e sempre levantaram essa bandeira para que a gente continue recebendo esse e outros eventos do LGBT aqui em São Paulo, no Brasil e no mundo pela Cor. Queria convidar vocês a assistir o vídeo para conhecer um pouquinho mais do Puma e do Grand Mercury Vila Olímpia, que está bem bacana para receber todos vocês. Um abraço. Muito obrigado, Ronei, e a toda a equipe do Puma Vila Olímpia aqui de São Paulo por nos receber com tanto profissionalismo e carinho. E agora sim, vamos ao nosso painel. Nosso tema de hoje será mais ser LGBT. Vamos entender como o mercado corporativo está tratando seus executivos do nosso segmento. Para debater esse tema, temos como mediador Eduardo Murad, diretor executivo da ALAGEV, Associação Latino-Americana de Agências de Viagem Corporativas. E como painelistas temos Fernanda Furquim, executiva de contas da MCM Brand Experience, e Paula Morim, especialista em marketing digital e eventos corporativos. É com vocês, pessoal! Legal, Alex. Obrigado. E é um prazer estar aqui nesse fórum. A gente começou esse contato, nós como a ALAGEV, até no LACT, que é o nosso evento que nós fazemos, e nós trouxemos foi um dos primeiros eventos corporativos onde a gente trouxe realmente, né, o tema, a discussão, né, de LGBT para dentro, né, de eventos e mundo corporativo. Então é legal estar aqui, é legal trazer esse olhar, e aqui com os meus companheiros de painel a gente discutir um pouquinho disso e começar a quebrar um pouco essas barreiras, né? Vamos lá, tem aqui umas perguntinhas que a gente já ensaiou antes. Começo com o Paulo. Fernanda, você me dá licença?
A gente começa com o Paulo aqui. Paulo, a gente já trabalhou juntos, inclusive, na LAGEV há bastante tempo. E você tem bastante experiência aí na parte de eventos, realizando e participando, né? E como que você enxerga a evolução do setor de eventos corporativos para a LGBT do turismo nos últimos anos? Como que você tem visto isso? Essa foi uma pergunta até... ela tem dois focos, né? Eu acho que um foco é sobre a inserção no mercado de trabalho. Eu acho que o turismo ele tem essa capacidade de, visivelmente, de agregar esse mercado LGBT. Eu acho que a gente tem um desafio aí de crescimento dentro das empresas, que é um problema até geral da diversidade, né? Você não adianta só dar oportunidade para que a pessoa possa trabalhar, mas que ela possa ascender na empresa também. Isso é um caso importante. E, a respeito desse mercado, ele vem se segmentando, aí falando como mercado, ele vem se segmentando cada vez mais, com a criação de eventos específicos, com destinos se preparando também, o que gera oportunidades também ligadas ao mercado de trabalho, à preparação, à capacitação desses locais. Eu acho que há uma tendência de crescimento, sim, e de preocupação maior com esse segmento. Acho que não só com LGBT, mas com outros públicos ligados à diversidade. Legal, a gente estava até conversando nos bastidores ali, né, Fê, sobre o quão diverso, e inclusive é o turismo em geral, não estou nem puxando para mais, e o trabalho grande que a gente tem que fazer, né? A gente vê muitos movimentos, né, o próprio Paulo, né, com a Luane, por exemplo, fazendo a parte toda de diversidade, a gente tem as mulheres do turismo, mulheres do turismo em rede, tem as meninas da Must, enfim, mas são movimentos ainda muito, né, setorizados e talvez a gente tenha que fazer algo maior. Então a gente está, através aqui do fórum, inclusive, tentando mudar um pouquinho isso. Mas vamos lá, puxando aqui um pouco para o Mais, Fer. Você acha que o Mais LGBT recebe realmente a atenção devida do mercado? Como que você vê isso através, né, da própria MCM que vocês realizam e tem aí, inclusive, um menu todo diverso, né, ali, bastante interessante para as empresas que querem, né, entrar, né, e realmente participar dessa inclusão e dessa diversidade dentro do Mais, né? Como que você vê isso? Eu acho que, com a experiência que a gente tem na MCM, trabalhando de perto com eventos corporativos e com empresas, eu acho que a gente ainda não conseguiu trazer esse público para o negócio. Então, quando a gente fala de viagens de negócios e eventos corporativos, eu acho que a gente ainda não conseguiu. Mas estamos caminhando, né? Como o Paulo comentou, estamos caminhando devagar, mas caminhando. Eu acho que, quando a gente proporciona um ambiente seguro para esse público, a gente consegue alcançá-los. Acho que hoje a gente vive num país que ainda tem um preconceito muito grande. E como a gente estava até comentando, é um preconceito muito velado ainda. Ninguém diz que é, mas na prática é. Então, assim, vamos falar das coisas de forma clara. Então, quando a gente tem um momento como esse, de fórum, que a gente pode parar para pensar nisso, eu acho que é realmente a gente rever as nossas formas de fazer, né? Então, eu acho que a gente ainda não tem o local que a gente deveria ter, mas não porque o esquema das viagens e do próprio turismo ainda não estejam segmentados, mas eu acho que o público em si ainda não está preparado para isso. Tem uma coisa interessante, Edu, que a gente fez um programa recente com o Vinícius Lages, do Sebrae Alagoas, que foi ministro do Turismo, e tem uma lição para se fazer dentro de casa. Então, assim, não adianta falar de diversidade se, dentro da sua própria empresa, da própria organização, isso não é uma realidade. Então, no turismo, por exemplo, não adianta eu vender diversidade quando dentro eu não tenho isso. Então, esse é um processo super importante também das empresas começarem a fazer a tarefa dentro de casa. Até que ponto, que tipo de ações ligadas à política LGBT eu tenho aplicado dentro? Como é que eu vou falar para fora se dentro eu não faço a minha lição de casa? Isso é um papel importante também, que eu acho que a MCM faz muito bem, inclusive. Porque é muito bonito estar nos valores, missão da empresa, tudo, mas não está internalizado. Acho que é um ponto super importante que o Paulo trouxe. No escopo ali da MCM, vocês têm um menu ali diverso de opções para o cliente corporativo ali
incluir, realmente trabalha com inclusão. Né? Você tem visto esse movimento dos clientes buscarem realmente, falar assim, putz, eu vou ali porque vocês têm isso, é um diferencial que as empresas estão começando a mexer dentro dessa parte de internalização e de querer realmente promover essa inclusão, essa diversidade, ou ainda é muito velado, ou é muito curto ainda isso? Não, eu acho que a gente tem conseguido caminhar de uma forma bem promissora. A gente tem várias empresas que são parceiras, que estão dispostas a interiorizar todos esses valores, né? E foi como ele colocou. A MCM, ela é uma empresa que trabalha com live marketing, com comunicação. Nós trabalhamos com feiras, eventos, agora eventos digitais. Mas a gente começou a trabalhar com casting diverso, por exemplo, há mais de 10 anos atrás. Né? Então, isso eu acho que tem muito do que o Paulo estava comentando. Eu acho que isso tem que estar muito dentro da gente. Não pode ser uma coisa anormal, sabe? Eu apresentar um cast diverso, eu ter a inclusão como um dos pilares. Então, isso na MCM é muito presente, esse pilar de sustentabilidade, de inclusão, de promover isso. E a gente tem sentido nas empresas, às vezes, ainda na forma do discurso, mas existe sim o interesse de chamar para a conversa, o interesse de mudar a cultura, o interesse de preparar esse ambiente para receber as pessoas. E foi como ele comentou, isso é uma experiência que a Maitê, acho que vai estar por aqui esses dias e vai poder dizer um pouco disso, quanto a gente ganha com essa visão mais aberta, né? Porque a hora que você traz a experiência do outro, com a bagagem... Pesquisas comprovam isso, né? Com a bagagem do outro, quando a gente mistura tudo isso dentro da nossa instituição, isso fica muito rico e fica muito natural, né? Então, eu acho que o esperançar é sempre o nosso verbo, né? É esperançar, é olhar e falar, não, vai dar certo. Aí, às vezes, a gente começa a verificar coisas que vão acontecendo cotidianamente, ainda no nosso país, com relação a esse desrespeito, que ainda é tão aparente, assim, é tão explícito. Eu acho que ainda vale a pena a gente ter aí essa esperança. O Edu, e tem também uma diferença. As empresas de turismo, grande parte delas são pequenas. Existe uma realidade muito diferente da empresa pequena e da grande empresa, de uma multinacional. Você mesmo foi da IBM, de grandes empresas que têm um comitê de diversidade, em que acontece o processo de inclusão de forma organizada, há um empenho, né? No universo do turismo, a gente está falando de quantas agências pequenas que vivem outras realidades, né? Então, esse diálogo ele vai ter que ser, ao longo do tempo, criado, porque algumas empresas, e até eu acho que esse conceito de startup que a gente tem hoje, ele também permite isso. Eu acho que ele vem com essa visão diversa, isso é importante também, mas existe vários tamanhos de empresas e isso hoje é diferente, é tratado diferente. E são modelos que a gente vai ter que seguir e tentar incorporar. E uma coisa interessante que ela falou, essa coisa de tirar... a Luane me dá aula de diversidade, essa coisa do exótico, parar de olhar as coisas como exótico, né? Tipo, vem a pessoa com a saia rosa, ela é exótica, começar a olhar com naturalidade para as coisas, isso é um processo muito importante. Sim. Tirar esse exotismo, né? É uma trans que está como recepcionista, é um processo normal, começar a olhar com naturalidade, porque ainda tem esse olhar a pessoa como exótica, né? A gente chama de exotismo, né? E isso é um trabalho importante no turismo que tem que acontecer. Ainda. Exato. Até o mindset, né? Eu participo às vezes de reuniões, né, das lideranças de turismo, a gente vai nos eventos de turismo e a maioria, né, são homens brancos, né, héteros, né? Então acho que as lideranças têm que fazer, a gente tem que promover, né, lideranças femininas, a gente tem que promover realmente a inclusão e acho que esse ponto que você fala, que a Lu fala bastante, a gente tem, né, aprendido muito, eu me coloco nesse lugar e acho que é uma lição que a gente tem que levar isso também para as pessoas do trade, né? Saber que tem que trabalhar essa inclusão e diversidade de uma forma normal, né? Então, eu me provoco muito e quero levar isso para frente,
né, através da minha figura, de algumas outras que a gente está trabalhando aí. E você trouxe um ponto legal, Paulo, que você falou, as empresas grandes, as multinacionais, a IBM tem, outro dia a gente até fez um podcast com o pessoal de diversidade da IBM, que é super avançado, é muito legal lá. A Ambev, essas empresas grandes têm os seus comitês. Né? No turismo, você falou, uma realidade, tem muitas empresas pequenas, agências de viagens, hotéis independentes e tal, mas vamos pegar um pouco, de repente, das grandes, né, para trazer exemplos. A gente, talvez, acho que a Cora, a Gol, que eu possa lembrar de cabeça aqui, que tem algum comitê, alguma coisa de diversidade e inclusão. Como que a gente pode, talvez, mudar isso, Paulo? As empresas, você está vendo esse movimento das empresas buscarem isso também, as grandes do turismo? Como que você vê isso? E como que talvez a gente possa mudar esse cenário? Bom, eu e a Elone, a gente tem uma coluna no Brasil Tours que se chama Diversificando, quinzenal. E em um dos programas a gente entrevistou 2 fornecedores. A gente entrevistou 2 clientes, a Roche e a DSM, e a gente pegou até a pessoa de viagens, a gente não pegou a pessoa de RH, porque a gente queria a visão da pessoa de viagens. E depois a gente pegou 2 fornecedores, e olha que curioso, foram 2 fornecedores, não são dos grandes, claro. Eu estou falando da Copastu, que não é uma multinacional, no caso, né? Acho que não ainda. E a Argo, que é uma empresa de tecnologia. E o que é, para resumir de lição, daqui a pouco o Alex briga com a gente por causa de horário, são pequenas ações. Tem uma ação muito interessante que da Copastu que eu queria citar como exemplo, que eles pegaram uma posição de secretária, que é uma posição que normalmente tem muita rotatividade quando você tem pessoas novas, e decidiram dedicar essa vaga para uma pessoa maior com mais de 60 anos. Que foi uma ideia super bacana, né? Tipo, tem suas falhas, tem viés? Tem, a gente está aprendendo. Mas quando você pega uma oportunidade, é uma pequena ação que pode fazer muito. Eu estou dando esse exemplo, né, para ver como que as empresas elas podem, ao longo do tempo, ninguém vai criar esse mundo diverso de uma vez só. Não vai nascer tudo. É um processo, é um processo de capacitação, de alinhamento, de entendimento, de esclarecimento. A gente não sabe muita coisa, a gente precisa aprender como falar, a gente fala muita coisa errada e precisa corrigir. Então, esse é um processo que alguns fornecedores hoje já conseguem fazer. Até o papo com o Edmar nos inspirou bastante, né? Porque eu estava batendo papo com ele e até com uma cliente, né? E ela falou, aqui na minha empresa a gente tem uma meta de ter 45% das mulheres da liderança ser feminina, né? Poucas empresas, e no turismo arrisco a dizer que nenhuma, tem metas assim. Né? E aí, eu conversando ali com o Edmar, ele falou, eu comecei a entender isso agora, como você falou da linguagem, eu me policio muito e também não consigo, às vezes eu erro por ignorância, eu sou muito ignorante nesse tema. E ele falou, olha, outro dia eu recebi um funcionário, né, e eu fiquei sabendo que ele era, vou repetir aqui, mas não sei se está certo, não binário. Quer dizer, uma semana o funcionário estava vestido de homem, outra semana de mulher, e ok, né? Ele está se sentindo bem naquele ambiente. É um tipo de não binário. É um tipo, exato. Eu estou aprendendo que tem, cara, 17, não sei qual que é o número. Então, a gente tem que aprender isso e lidar com naturalidade, porque o funcionário se sinta bem e aí reflete nos negócios, enfim. Então, a gente tem... a gente fez a sigla LGBTQIA+, a gente até explicou, porque eu e a Lu, a gente percebeu que, na verdade, a sigla está crescendo e está distanciando as pessoas, que as pessoas estão falando assim, nossa, mas para que isso tudo? E, na verdade, a gente esclareceu para as pessoas entenderem o porquê, né? Tem uma explicação de cada um e é importante quebrar essa barreira. A barreira não é se afastar porque não entende, e sim conhecer mais e se aproximar. E a gente vai aprendendo, né? Normalmente a gente liga, né, pega LGBT, né, só pega o G, né, só pega o gay, e não é muito mais, né, amplo o negócio, a gente tem que realmente aprender. Mas vamos lá, voltar aqui para o mais, porque senão a conversa vai longe. Mas é interessante o público que está vendo, que é corporativo, que a gente quer levar essa mensagem, que a gente tem que realmente entrar, estudar. Acho que a primeira base, né, Paulo, acho que respondendo um pouquinho da tua pergunta, era aprender, começar a lidar com isso com mais naturalidade e aprender. Mas, Fê, o público, a gente
gente já viu feiras feiras LGBT, eventos, né? E a gente viu isso minguando. Você vê potencial? Onde que a gente errou em criar eventos focados nesse nicho? Você consegue dar ter uma visão sobre isso? Eu acho que na execução dos eventos somente direcionado para isso, ele está fadado a não dar certo, porque a gente está lidando com uma coisa como se ela fosse muito extraordinária, diferente. Então, lógico que quando eu preparo o meu ambiente para um público LGBT e mais, eu tenho pontos de atenção. Então, eu tenho que ter uma organização coerente, uma linguagem coerente, mas podemos sim transitar em quaisquer temas, podemos falar de qualquer assunto, podemos capacitar das mais diversas formas. Então, eu acho que a gente não pode tratar o assunto e tratar o público como se fosse algo sobrenatural. Então, vamos trazê-los para um lugar sobrenatural. Eles são ricos nas experiências. E isso permeia muito essa coisa de sermos aliados. Então, a coisa assim, a militância parece que é uma coisa tão difícil. Não, então, não posso fazer parte. Eu sou casada, tenho 2 filhos e posso ser aliada, sim, do movimento. Né? Então, acho que é uma visão que é até a minha forma de amar as pessoas. Eu falei que eu sou apaixonada por pessoas. Né? Tenho as minhas crenças e tenho os meus conceitos, mas acho que, primeiro de tudo, é olhar para o outro com muito amor, com muito respeito. E isso independe da minha visão e da minha postura diante disso. Eu estou diante de uma outra pessoa, eu preciso respeitá-la, eu preciso incluí-la, eu preciso trocar com ela. Eu tenho aprendido muito com uma pessoa na minha equipe, inclusive na área comercial, a Isa Messias, trans. E assim, é tão rico o tanto que a gente aprende, porque eu tenho com a Isa um horário por dia para capacitá-la. Né? E ela foi uma pessoa assim que começou a trabalhar conosco na recepção, e a gente tinha várias coisas potenciais que podiam ser desenvolvidos. Então, acho que a gente também cai naquela questão da capacitação, do olhar que, poxa, pode dar certo, a gente pode fazer algo mais. Então, a gente trabalhar e puxar essa pessoa, e mostrar para ela que ela pode. E isso muda tudo, porque a força que essas pessoas têm, né, até da própria sobrevivência, ela traz uma força com todo esse movimento. Então, eu acho que quanto mais a gente tiver com essa visão de inclusão e respeito, mais a gente vai poder caminhar e crescer nesse movimento. Mas olha que louco, né? O turismo... Quem trabalha com turismo, grande parte, tem a oportunidade de viajar. Viajar, eu acho que é um dos meios mais legais de adquirir cultura e de agregar esse conceito de diversidade, né? Então, a gente tem uma oportunidade grande de ser, sim, um setor exemplar nisso. Eu acho que ainda acha que o turismo é friendly, mas tem um passo muito grande ainda para se dar ainda, né? Eu ainda vejo um segmento extremamente machista ainda, né, com relação a isso. Então, e olha que louco, né? Porque é um segmento que está em contato com culturas, com pessoas diferentes, com destinos diferentes. Quer dizer, teoricamente era para ser o exemplo de diversidade, né, de mercado da diversidade. Porque a gente, o turismo, a gente tem visto uma variedade muito grande. A gente começa a estudar um pouco, nem mais, né? A nova dinâmica das famílias, por exemplo. Né? Você tem, hoje, né, 2 mulheres com 2 filhos, né? 2 homens com 2 filhos. E essa é a nova realidade, e o turismo tem que estar preparado para isso, né, Paulo? Então, são passos que a gente tem que dar aí para essa conscientização geral, e aí trazendo para o nosso público mais, participando dos eventos, fazendo eventos, trazendo também, né? Eu perguntei para você, né, Fer, sobre os eventos
eventos nichados, né, LGBT, como a gente está tendo aqui, ou algum outro tipo de evento nichado, mas trazer para os eventos corporativos, como nós fizemos no LACT, esses temas, liderança, inclusão, tudo isso, né, porque faz parte do ecossistema, como você bem falou, né, Paulo? Então, a gente percebe isso, né, tem um lance da percepção, né, a gente vai nos lugares, a gente vai num hotel, como a gente está aqui hoje, no Pullman, ou a gente vai pegar um transfer, a gente vê, né, essa diversidade presente, né, mas parece que a gente não trabalha isso de uma forma para que realmente seja exposta à naturalidade, né? Então, acho que essa é uma das grandes dificuldades. E aí eu puxo um pouco, Paulo, para a viagem corporativa, né, trazer um pouco a visão das empresas ali. Você acha que as empresas, e você conversou ali com as TMCs e com os clientes, eles enxergam o viajante, né, LGBT de uma forma diferente, especial? Precisa desse olhar? Quais são os cuidados que a empresa tem que ter para esse viajante corporativo individual ali, não no mais agora? Bom, não existe cuidado nenhum hoje, né? Eu sou viajante corporativo há 20 anos, e eu acho, aí trazendo um pouco o que ela trouxe, que não necessariamente precisa ter, né? Você vai para uma viagem corporativa, ele é um turista normal, ele tem que ser tratado normal. Talvez em alguns casos específicos, sei lá, campanhas de incentivo, que você vai escolher um destino, por exemplo. Eu acho que a gente precisa evoluir para selecionar destinos que realmente façam ter esse cuidado, sim. Por quê? Porque você pode ter... Normalmente, a premiação ela não é para uma pessoa só, ela é para 10, 30, 300 pessoas. E nesse grupo pode ser que você tenha alguém do público LGBT. Faz sentido uma análise dos destinos para que você não tenha nenhum problema. Isso é fundamental, básico? Não, pode. Eu acho que priorizar destinos que estão mais preparados, isso é boa prática. Mas a gente sabe, tem alguns países hoje que têm ofertas para incentivos, que têm políticas de apoio que financeiramente são compensadoras. Aí o que tem que acontecer é um trabalho de organização de quem está cuidando da viagem, de evitar que aconteçam situações que exponham a pessoa. Nas viagens corporativas do dia a dia, eu acho que eu sou um turista normal, eu quero chegar lá, chegar no hotel, ter a minha reserva direitinho, ser bem atendido, como todo mundo. Eu acho que é aí onde está, somos todos iguais, o atendimento tem que ser igual. E capacitar mais também, porque eu acho que talvez o gay, homem, branco, ele conseguiu hoje já, né, um pouco mais de ascensão econômica. É diferente quando você vai comparar. Mas se você chega, se a pessoa tem outra cor... Eu já passei por uma situação, e a gente, trabalhando em hotel 5 estrelas, por eu estar com uma camisa preta e eu não conseguia entrar na frente. Então, tem várias situações que precisa de capacitação para evitar ter esse viés. Quer dizer, eu estou falando de roupa, olha que louco, né? Se você chegar num hotel 5 estrelas e eu quiser chegar de camiseta, pode ser que eu seja barrado na recepção. E eu sou um hóspede que estou querendo entrar de camiseta. Então, essa discussão, até no turismo, ela é muito importante, e essa história dos hotéis 5 estrelas, eu acho que isso vai ter que ter uma grande discussão, porque existe um preconceito, né? Exato. De que o cara tem que chegar... se eu chegar de bermuda no hotel 5 estrelas, provavelmente o cara da recepção de segurança vai olhar e falar assim, acho que não é daqui, não veio se hospedar aqui, não. Então, eu acho que a gente tem coisas muito maiores com relação... E básicas, né? E básicas, que é o tratamento igual. Já no caso de campanhas de incentivo, de viagem, eu acho que tem sim que considerar. E aí eu já não tenho informação, mas se eu tenho um funcionário que eu sei e não precisa ele se declarar, né? Também tem isso. A pessoa não é obrigada a se declarar. Mas há uma percepção do RH de ter, e se vai mandar ela para uma reunião num destino que é um destino, sei lá, Rússia, né? Que é um destino complicado. É função do RH preparar ele para que ele não seja exposto. Não evitar a viagem necessariamente, mas prepará-lo para que ele não passe por nenhuma situação que acontece. Isso eu não sei como estão hoje nos sistemas, aquele tipo de sistema de segurança que tem nos self-bookings, eu não sei se isso já existe hoje, né? Talvez até tenha,
alguma coisa ligada a isso? Eu arrisco dizer que não, e poucas empresas têm esse olhar que você falou. Né? E não é só o olhar do RH, o RH tem que descobrir, ele tem que conhecer a base ali dos viajantes, né? O gestor daquele cara que ele está mandando viajar, ele tem que saber, né? E como você falou, não tem que ser tratado talvez diferente, mas tem que ter um ponto de atenção para que ele não seja exposto. Acho que esse é o grande gatilho do cuidado. Né? Fer, falando um pouquinho, o Paulo puxou aqui um tema de mão de obra. Né? Você acha que existe uma diferenciação, né? Até uma CEO de um banco famoso aí, esses dias deu um escorregão no programa ao vivo aí, dizendo que... Da régua, né? E como que é isso, como você vê isso no setor de eventos? Né? Tem a mão de obra qualificada do público que está dentro da diversidade? Né? As empresas ganham com isso? Como que é a tua visão e aí da MCM com relação a isso? Eu acho que a gente ganha sempre, né? E outra coisa, a gente tem que buscar o colaborador. Né? Às vezes a gente fala muito da qualificação. Talvez, se eu for colocar numa comparação de mercado, talvez eu encontre um profissional mais qualificado, hétero. Mas cabe a mim escolher, arriscar pela pouca experiência. Cabe a mim e aos meus princípios pagar essa conta junto, sabe? Porque eu acho que a gente, às vezes, busca, fala assim, mas não tem qualificação, né? A gente não acha qualificação. Mas a gente também não está fazendo nada para proporcionar isso. A gente tem feito um movimento na MCM, tanto a equipe técnica, porque a gente hoje tem trabalhado com eventos digitais, então a gente tem muitos fornecedores, a gente tem toda uma cadeia, e a gente sempre priorizou o fornecedor com menor estrutura, com segmentos, por exemplo, lideranças femininas, público de vulnerabilidade, pessoas que estão começando. Então, eu acho assim, e é trabalhoso isso, porque a gente não acha fornecedores de uma forma fácil. Então, eu acho que a gente tem que procurar, sim, porque profissionais existem, eles talvez precisam de um acolhimento, mas eles estão aí. Agora, esse movimento de ir buscá-los, que eu acho que ainda está muito devagar. O nome disso é oportunidade, que é o que falta às vezes, né? Basicamente, né? É dar oportunidade. O discurso ele existe, mas a oportunidade, de fato, acho que ela ainda está muito longe ainda. E, de novo, né, tem o viés do lado humano, de você dar essas oportunidades, e também tem o viés de negócios. Né? A gente tem visto muitos estudos que mostram que os funcionários, né, se sentem mais acolhidos, produzem mais, são mais felizes, são mais criativos. Então, acho que as empresas têm que ter esse olhar também. Se não é muito olhar para o humano, olha para os negócios que você vai também ter dois ganhos, aí, tanto de criatividade, enfim, como eu já falei, mas quanto a resultados no final, que as empresas no final querem resultados. Sim. Então, você consegue atingir resultados também trabalhando com inclusão. Acho que o papo foi muito legal, a gente aqui poderia ficar horas, né? E tá confortável aqui nesse estúdio. Podíamos pedir um cafezinho aqui. Eu posso falar mais 3 horas. Né? Gente, Fê, Paulo, obrigado. Né? Alex, obrigado por toda a produção aí, pelo convite também. Então, segue o evento. Que painel incrível, pessoal. Muito obrigado, Eduardo, Fernanda e Paulo, por dividirem conosco todo esse conhecimento. E se você aí de casa quiser deixar a sua opinião ou fazer uma consideração, pode escrever aqui embaixo. A gente vai adorar essa interação. E lembrando, se você tiver alguma pergunta para fazer a alguns dos nossos convidados, os contatos estão aqui no descritivo desse vídeo. E agora, dando continuidade ao nosso programa, vamos até o Mato Grosso do Sul com Carla Cavalcante, gerente de produtos da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul. Vem com a gente descobrir o que esse estado maravilhoso tem a oferecer aos turistas LGBTs. É com você, Carla! Olá, eu sou Carla Cavalcante, gerente de mercado da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul, e eu estou aqui para apresentar para vocês um dos melhores destinos de ecoturismo e turismo de aventura do Brasil.
que é o estado do Mato Grosso do Sul, e eu vou falar também sobre o nosso posicionamento junto ao público LGBT, que é um trabalho bem importante que a gente tem feito aqui para bem receber esses turistas e que eles possam ter experiências incríveis no nosso destino. Eu vou começar com as nossas mídias sociais. O nosso arroba é o VisitMS Oficial no Facebook, no Instagram e no YouTube. E as nossas hashtags são Isto é Mato Grosso do Sul e VisitMS. Quem quiser conhecer mais, a gente tem sido bem ativo na atualização das nossas mídias sociais e vocês podem ter lá mais informações. Antes de falar do posicionamento do turismo no Mato Grosso do Sul, é importante ressaltar que o estado do Mato Grosso do Sul possui políticas para a população LGBT. Nós temos desde uma lei de 2005 que dispõe sobre medidas de combate à discriminação e também nós tivemos agora um decreto publicado instituindo uma comissão estadual de enfrentamento à violência à população LGBT. Nós temos também uma subsecretaria de políticas públicas LGBT, presidida hoje pelo Leonardo Bastos, que trabalha as políticas que atendem às necessidades da população LGBT do nosso estado. E aí, a Fundação de Turismo entrou com o papel de proporcionar experiências turísticas incríveis junto ao público LGBT. Nós fizemos um estudo buscando como fazer esse posicionamento, como que a gente precisava atender, quais eram as necessidades, e também nós nos preocupamos em alinhar com o nosso trade a respeito dessas questões, para que quando a gente promovesse o estado, chamando as pessoas, quando elas chegassem aqui, elas realmente tivessem um atendimento condizente com as experiências que a gente dizia que eles iam ter aqui. E nós começamos a conversar com o nosso trade no final do ano passado, em novembro. Nós fizemos um evento aqui no estado, chamado Seminário de Turismo Isto é Mato Grosso do Sul, onde nós trouxemos várias pautas importantes para o nosso turismo, como a observação de aves, a inovação na gestão pública, a questão da pesca esportiva, que nós estamos passando um momento de transição aqui com uma legislação de pesca e solte, você não pode mais levar o nosso peixe quando você vem pescar aqui, e impactou bastante o nosso mercado, trazendo muitas coisas diferentes, né? E a gente colocou dentro do nosso seminário o tema do turismo LGBT. Então, o nosso palestrante veio mostrar como era esse mercado, trazer alguns insights e preparar o nosso trade para o trabalho que a gente ia iniciar em 2020 de treinamento e de posicionamento do nosso estado. E aí, em 2020, em março, um pouquinho antes de começar a pandemia, a gente fez um workshop de turismo LGBT lá em Bonito. E aí a gente trouxe palestrantes que vieram tratar dos temas LGBT. Eles trouxeram informações desde questões com relação a nomenclaturas, como que a população se vê, o tratamento que é necessário, trouxeram alguns posições de conflito, e a gente conseguiu nivelar com o nosso trade, né, colocar todo mundo aí no mesmo nível com relação às questões do turismo LGBT. Foi um dia muito produtivo, vieram caravanas de Campo Grande e também do Pantanal para participar lá em Bonito. Nós tivemos o apoio do Sebrae do Mato Grosso do Sul para a realização desse evento e também da Prefeitura Municipal de Bonito. Foi muito importante a gente perceber que o nosso trade estava realmente alinhado com o objetivo que a Fundação estava trazendo para posicionar o público LGBT aqui no nosso estado e que estavam interessados em se capacitar, em conhecer, em saber o que era necessário para poder atender. Nós ficamos muito felizes de ver esse evento que foi lotado desde de manhã até o fim do dia. É cansativo, é um conteúdo que a gente fica bem cansado, mas todo mundo estava lá até o final e isso foi muito importante para a gente, saber que o nosso trade realmente está levando essa questão a sério e envolvida com ela. Então, logo depois, o planejamento era participar do fórum em junho, né, mas com a pandemia ele não aconteceu e a gente adaptou a nossa estratégia para que a gente pudesse manter a ação contínua. É muito importante, né? A questão de continuar com as ações, senão o posicionamento vai se perdendo. E nós fizemos a eleição da logo Isto é Mato Grosso do Sul LGBT. A nossa logo é essa azulzinha aqui, que é o olho da arara, né? Isto é Mato Grosso do Sul, e a gente fez uma votação na internet para toda a população no mês de junho, e aí foi eleita essa versão aí para ser a nossa marca LGBT.
A Fundação de Turismo usou essa marca no avatar das redes sociais durante todo o mês de junho. E também essa marca ela é do Estado, ela não é da Fundação de Turismo. Todos os nossos empresários podem usar essa marca. Então a gente ofereceu para eles uma ferramenta imediata de que eles já pudessem trabalhar o posicionamento deles, sinalizando que eles estão se preparando, né, para atender o público LGBT. E outras empresas também no mês de junho fizeram a versão da logo deles mesmo LGBT, ou seja, as empresas já começaram a fazer os seus próprios projetos de posicionamento. Nós também tivemos notícias de empresas que estão querendo focar no público LGBT, com projetos inovadores, e eu creio que eles vão se desenvolver e que a gente vai ter algumas surpresas bem interessantes aqui no nosso estado logo mais. E aí, agora eu vou falar especificamente do destino do Mato Grosso do Sul. Falando em turismo, no momento a gente tem que falar a respeito dos protocolos que foram levados muito a sério aqui no Mato Grosso do Sul. Em Bonito foi feito o selo Bonito Seguro, uma parceria do Sebrae com as associações de turismo locais. Eles desenvolveram protocolos para cada tipo de empresa do turismo, e esses protocolos foram acompanhados, técnicos foram nas empresas, levantaram um plano de ação para cada empresa e conferiram a implementação desses protocolos. Então todo mundo que tem esse selo realmente passou por uma verificação, passou por uma consultoria, e aí a gente também incentiva que eles têm o selo do turismo responsável do Ministério do Turismo, que ajuda os turistas a entenderem que o destino está, sim, implementando os protocolos, e nós submetemos todos os nossos protocolos ao WTTC, em busca de ter o selo Safe Travels que nós conseguimos no final de setembro. Eles avaliaram a implementação dos nossos protocolos e aí nós realmente atendemos normas internacionais de segurança, então a gente obteve esse selo. Foi um trabalho muito importante aqui no estado, a implementação dos protocolos, para que a gente pudesse realmente voltar a trabalhar com o turismo, né, de acordo com as normas vigentes. E um segundo passo nessa retomada foi a campanha Turista Responsável, que foi a campanha que a gente fez promovendo o Estado na retomada, só que nós optamos por um posicionamento responsável, cobrando do turista que ele fizesse o uso dos protocolos, que ele respeitasse as normas locais, que ele viesse de máscara, que ele usasse a máscara e álcool gel, que evite aglomerações, que se sente algum sintoma que pode ser o Covid, que ele não venha, que ele remarque essa viagem. Então a nossa campanha foi realmente mostrando a beleza, né? Os destinos de natureza ficaram um pouco em evidência no momento, mas é muito importante que as pessoas sejam responsáveis e cumpram o protocolo, senão de nada adianta eles terem sido implementados no destino. Todo mundo precisa fazer sua parte. E essa é a nossa campanha. Nós fizemos mais de 30 peças, nós distribuímos para o nosso trade para que ela tivesse realmente um alcance em todo o estado. Nós fizemos peças de internet para que a gente pudesse fazer uma comunicação maciça para os nossos turistas, mostrando que aqui o que a gente está querendo é o turista responsável, consciente do momento que a gente está vivendo. E agora eu vou falar especificamente do destino Mato Grosso do Sul. Esse é o mapa do nosso estado, nós estamos localizados na região centro-oeste. E a primeira coisa que eu vou falar é sobre o nome do estado, né? Muita gente fala Mato Grosso, a pessoa até sabe que ela tá falando Mato Grosso do Sul, mas fala errado. Principalmente para agentes e operadores, isso é uma questão muito ruim, porque o seu turista pode ficar em dúvida se você tá confundindo ou se você não sabe mesmo. E são dois destinos diferentes, né? O Mato Grosso é muito bonito, mas é outro lugar. Às vezes a confusão também acontece, questão que a gente divide o Pantanal, né? Tem Pantanal nos dois estados. Nós posicionamos nosso Pantanal como Pantanal Sul. O Pantanal é uma área muito grande, é toda essa área aqui que vai até o Mato Grosso, mas as nossas fazendas pantaneiras, elas ficam concentradas aqui nessa região. Aqui Campo Grande é o meio do estado, aqui na região de Aquidauana tem pousadas pantaneiras, na região de Miranda tem pousadas pantaneiras. Nessa estrada Parque, que essa linha vermelha é uma estrada que corta o Pantanal, também tem pousadas pantaneiras. E nós temos aqui a região de Corumbá, às margens do Rio Paraguai, já na fronteira com a Bolívia, onde nós temos vários barcos hotéis, que além de pesca também fazem cruzeiros de ecoturismo. E aí a região de Bonito, Serra da Bodoquena, está logo aqui embaixo do Pantanal, aqui do lado.
Então, elas são duas regiões muito próximas, e é a região turística que a gente vai falar hoje aqui do Mato Grosso do Sul, fica bem concentrada aqui nessa parte do mapa, aqui, se a gente tiver um triângulozinho assim. E eu vou falar primeiro do Pantanal. Como é que você faz para ir no Pantanal? Bom, você precisa eleger uma pousada pantaneira, porque é nessa pousada que você vai comer, fazer os passeios e também dormir. Você não fica conhecendo o Pantanal e daí você escolhe um restaurante ou escolhe depois no fim do dia algum lugar para dormir. Você já vai na fazenda e você vai fazer tudo lá. Então no nosso site a gente tem um perfil de todas as nossas pousadas pantaneiras para você poder identificar qual que tem a ver com você, que tem os passeios que você acha que você quer fazer. E o que você faz no Pantanal? São passeios de ecoturismo. A gente pode fazer cavalgadas, pode fazer safaris. Os safaris, eles podem ser ou de dia ou à noite. Essas fotos foram feitas antes da pandemia, né? Nós estamos também com capacidade reduzida lá no momento. Tem passeios de barco, né? Pantanal tem muita água, chalana, os cruzeiros propriamente ditos, né? Que é quando você se hospeda no barco para fazer os passeios de ecoturismo. Tem pesca, avistamento de animais, e os safaris propriamente ditos, né? É uma experiência maravilhosa ver os animais ali livres na natureza. Com certeza é inesquecível. E aí, quem vem ao Pantanal ou quem vende o Pantanal sempre vai cair na pergunta qual é a melhor época para ir no Pantanal. Por que existe essa pergunta? Porque o Pantanal ele é regido pelo ciclo das águas, ele é uma planície alagável, ele não é alagado. Então, às vezes ele está mais cheio, às vezes ele está mais seco. Nós começamos a encher quando começa a chover aqui no Brasil, por volta de novembro, aí vai enchendo o Pantanal durante todo o período das chuvas, ele vai ficar cheio até mais ou menos o meio do ano. Nessa época, fica assim uma planície alagada, é muito bonito visualmente, e alguns passeios ganham contornos de aventura, como a cavalgada que a gente viu agora há pouco, estava passando dentro d'água. No meio do ano, a gente vai ter ali a vazante, que é um misto, né? Ainda não está seco, mas também não está tão cheio quanto antes. Nessa época é muito interessante, por exemplo, para o avistamento de aves. E também depois a gente tem a seca ali até começar a chover novamente, que é uma época que a gente vê mais os animais. Então, qual é a melhor época para ir para o Pantanal? Gente, é sempre, porque o ciclo das águas, ele acentua características do Pantanal. Mas o Pantanal sempre tem muita água e também tem sempre muitos animais. Então, vale a pena você se atualizar com a fazenda que você escolheu para vir e ele vai dizer naquele ano como é que está ali a região. Com relação a acesso, o Pantanal, ele tem um bom acesso. Realmente, algumas fazendas ficam com acesso impedido por terra quando está cheio, mas a maioria não. Então, é só você se consultar com a sua escolha aí que você vai tirar todas as suas dúvidas e poder vir aqui conhecer o Pantanal tranquilamente. Pantanal também é cultura pantaneira, o homem pantaneiro é um homem que vive no Pantanal e ele vive com esse ciclo das águas em harmonia com a natureza, tem uma gastronomia riquíssima, modo de vida, alguma questão de vestimenta. Muitos dos nossos guias são homens pantaneiros, então vale a pena conversar com eles, que vocês vão conhecer um modo de vida único, que só faz sentido no Pantanal, e eu acho que isso também é uma coisa que a gente quer quando é a viagem, conhecer como que as pessoas vivem naquele lugar, como as vidas são diferentes. E no Pantanal é uma vida muito rica, de harmonia com a natureza. Com certeza vale a pena conversar e conhecer a cultura pantaneira. Fora a gastronomia, né, que não tem o que falar, maravilhosa. E aí a gente vai falar da região de Bonito, Serra da Bodoquena. A primeira informação que eu vou destacar é que Bonito é a cidade que mais se projetou, mas a região tem também 2 outras cidades, que são Bodoquena e Jardim, onde também há atrativos. Isso não implica na questão de hospedagem, você pode conhecer toda a região ficando hospedada em uma cidade só, mas é importante quando a gente viaja, né, conhecer a amplitude do destino que a gente está visitando. E aí, o que você faz em Bonito, Serra da Bodoquena? São mais de 40 atrativos. E eu chamo muita atenção
para a infraestrutura desses atrativos. É o diferencial, um turismo de natureza com uma infraestrutura muito boa. Muitos atrativos têm restaurante, alguns têm até cardápios feitos por chefes especializados em culinária sul-mato-grossense. Os passeios também têm os equipamentos. Muitos atrativos têm mais de um passeio dentro do atrativo, então diferentes pessoas da família ou do grupo podem fazer atividades e todo mundo sair satisfeito com a viagem para a nossa região. Onde que você se hospeda em Bonito, Serra da Bodoquena? Também tem opções de hospedagem para todos os gostos, desde áreas de camping, hostel, pousadas charmosas, eco-resorts. É só dar uma busca que você vai conseguir encontrar o que se adequa às suas necessidades. E outra informação que eu acho importante destacar do destino é que ele não se destacou tanto só pela beleza natural, mas também pela gestão do turismo na região. Ele foi desenvolvido em cima de estudos ambientais e de leis, e aí a gente tem o voucher único, que é a nossa capacidade de carga, quando a gente limita o número de pessoas por grupo e por dia em um atrativo, visando que a gente não crie um impacto ambiental no nosso meio ambiente e que a região fique preservada e que possa ser visitada por muitos anos. Então, essa questão que faz com que a gente tenha aquela questão, vai reservar antes. Sim, porque é número limitado por dia. Então, o agente operador, ele vai te orientar para você poder se encaixar na disponibilidade do destino. E também todos os passeios são feitos com um guia, que é fornecido pelo próprio atrativo. E esse guia vai orientar os turistas na questão de utilização dos equipamentos e também passar informações sobre a região. É muito rico, porque além de aventura, também tem informação do destino, da natureza local. E como que faz para chegar aqui no Mato Grosso do Sul? Os acessos ao Mato Grosso do Sul têm melhorado muito, nós temos um programa de relacionamento com as companhias aéreas para trazer mais voos. Hoje, nossos voos, nós temos vários voos que atendem as principais cidades do país e chegam a Campo Grande com 1h30, 2 horas de duração, vindo da região centro-oeste ou sudeste. Você chega em Campo Grande, você pode pegar um transfer ou alugar um carro e ir para o Pantanal, ir para Bonito, tranquilamente, com estradas em ótimas condições, ou você pode optar por um voo direto saído daí de Viracopos, em Campinas, que vai para Bonito e para Corumbá, que é as margens do Rio Paraguai, lá no Pantanal. Viracopos tem ótimas conexões com mais cidades, algumas outras cidades, então são ótimas opções. E também tem gente aí dos estados do entorno, que fazem divisa com o Mato Grosso do Sul, que também vem de carro e é bem tranquilo, as estradas são ótimas. Aqui eu só vou dar uma reforçada, na região que a gente está falando, que é a região do Pantanal, aqui é a localização das pousadas pantaneiras aqui. Eu vou dar um zoom no Google, desde essa parte aqui de Campo Grande até Corumbá, que vocês vão ver certinho onde que ficam as pousadas. Tá aqui, Campo Grande está aqui atrás da minha imagem, Corumbá está aqui na ponta, aqui a fronteira já com a Bolívia. E as fazendas pantaneiras, aqui, na região da Estrada Parque, na região de Miranda, e depois na região de Aquidauana. É bem tranquilo onde que a gente fica, no Pantanal. Aqui, para mim, é o pulo do gato. Rota Pantanal Bonito, São tão próximos e são duas naturezas muito diferentes. O Pantanal é vida selvagem e cultura pantaneira. A região de Bonito, Serra da Bodoquena, são águas cristalinas e muitas atividades de aventura. As naturezas são diferentes e fica muito rico que você conecte. Você vai ter mais experiências diferentes em uma só viagem. Vale muito a pena fazer essa conexão. Você pode fazer a conexão se hospedando no Pantanal, se hospedando na região de Bonito, Serra da Bodoquena, ou também fazendo um day use no Pantanal e se hospedando na região de Bonito, Serra da Bodoquena. Aí vale a sua intenção, a sua disponibilidade de tempo também. Tem ótimas opções, é só consultar em nossos agentes operadores que você vai encontrar. E aí, por último, eu vou fazer aqui trazer informações sobre os públicos que a gente recebe. Ecoturismo é para diferentes perfis de públicos e nós atendemos todos eles aqui no Mato Grosso do Sul. Nós atendemos a terceira idade, nós atendemos jovens, nós atendemos casais e também atendemos famílias. Eu vou ressaltar algumas informações por que esses públicos conseguem vir aqui ter uma experiência no Mato Grosso do Sul.
Começando pelos jovens que a gente já imagina que estão ali atrás de aventura, querendo descobrir as coisas, os jovens têm outro benefício. Nós somos um destino de ecoturismo, mas a gente tem uma noite muito agradável e bonito. A gente tem uma praça, tem restaurantes, ótimos restaurantes, tem bares com música ao vivo, tem lojas que ficam abertas até mais tarde. Então você pode também, o pessoal que quer ir para um destino de natureza, mas não quer não ter balada, né? Fala, puxa, à noite não tem o que fazer. Na nossa região tem sim, e é maravilhoso. As famílias, a questão sempre é a qualidade da viagem para as crianças, né? Facilidade das crianças. Então, havendo os restaurantes, nos atrativos, vários passeios dentro de um mesmo atrativo, a segurança, as normas, né? O Pantanal também é muito seguro para as crianças. Então, a gente consegue atender bem a família, trazendo diversão para todo mundo. Tem realmente alguns passeios que tem restrição de idade, mas aí você consegue encaixar a criança em outros. E você pode consultar nossas agências e vai ser muito bem informado a respeito. Um destino de natureza é romântico? É romântico. Porque é um destino muito especial, os lugares são muito bonitos, que a gente vai querer realmente conhecer com alguém que seja muito importante pra gente. E a gente tem passeios que tem um pouco mais de aventura, um pouco mais de contemplação, então dá uma equilibrada, até se o casal não tem o mesmo espírito aventureiro, né? Um tem mais, outro tem menos. Tem serviços também, se você quer fazer uma data especial aqui, você pode combinar com as agências e eles vão conseguir atender para deixar a sua viagem mais romântica, colocar aí alguns mimos, algumas características especiais nela. E a terceira idade é um público incrível que a gente recebe aqui, porque a terceira idade tem uma qualidade de vida muito boa hoje, e quando você é aventureira, é uma questão do espírito da pessoa. Ela vai ser aventureira desde jovem e vai continuar aventureira com 50, com 60, com 70, com 90 anos, ela é aventureira. E se ela entende que ela pode fazer o passeio, ela pode fazer o passeio. Então é bem interessante a gente olhar para esse público e entender quais são as necessidades. O nosso destino tem realmente uma infraestrutura muito boa que pode ajudar que esse turista possa fazer os passeios com segurança e tranquilidade. Então o Mato Grosso do Sul é um excelente destino pro pessoal da terceira idade aí vir ter experiências incríveis no nosso destino. Bom, é isso, essa é a nossa apresentação aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês venham conhecer as belezas do Mato Grosso do Sul, um destino de ecoturismo e natureza que está se posicionando para bem atender o público LGBT. Eu agradeço muito pela atenção e bom evento a todos. Isto é Mato Grosso do Sul. Obrigada! Gente, que destino maravilhoso, não é mesmo? Se você é um agente de viagem que está nos assistindo, pode oferecer o Mato Grosso do Sul para o seu cliente LGBT. Com certeza ele vai voltar de lá apaixonado. E se você é um turista LGBT e ficou com vontade de conhecer o Mato Grosso do Sul, entra aqui no site do Fórum de Turismo LGBT. Nós temos uma lista com agências especializadas no nosso segmento e que são de nossa confiança. Escolha a sua e boa viagem. Pessoal, e assim a gente termina o nosso primeiro programa do Fórum de Turismo LGBT 2020. Muito obrigado pela sua audiência, espero que você tenha gostado desse conteúdo e lembre-se de compartilhar para que ele possa chegar a mais pessoas. Voltamos com o nosso próximo programa, onde vamos discutir turismo LGBT na maturidade. Até lá, tchau!